Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos no capítulo 7, dos versículos 7 ao 14. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Nos versículos anteriores, nós vimos que a relação entre o marido, lei, e a esposa, que somos nós, e aquela relação conturbada e difícil. Mas isso quer dizer que a lei é ruim, que a lei é má? Nesses versículos que estamos vendo hoje, nos é mostrado que não, a lei não é má. O problema está no pecado. O pecado, operando nos nossos membros, ganhando a força pela fraqueza da nossa carne, é que nos traz essa separação de Deus. Na Bíblia, a morte, ela é uma separação, ela é sempre uma separação. E nós temos três tipos de morte, três tipos de separação que a Bíblia nos traz. A primeira é a morte física, onde o nosso espírito e a nossa alma são separados do nosso corpo que volta ao pó, quando a gente encerra a nossa jornada aqui nessa terra. A outra morte que é mostrada na Bíblia é a morte espiritual, que é a nossa separação de Deus, a condição que eu e você nascemos por conta da entrada do pecado no mundo lá no Gênesis. Nós nascemos mortos para o pecado, porque a lei do pecado passou de Adão a todos nós, como nós vimos em Romanos 5. Mas a Bíblia traz uma terceira morte, e ela chama de segunda morte. E essa segunda morte é a separação eterna de Deus, onde o homem incrédulo, no tempo que tem nessa vida, nessa jornada, não aceitou a sua salvação em Cristo e acabou então por ser separado eternamente de Deus. Mas por que trazemos essas três mortes? Por que trazer esse assunto? Porque essa separação de Deus que nós temos pelo pecado, essa nossa morte espiritual, a condição que nós nascemos, é que opera em nós o pecado. Imagine-se passando em frente a uma casa com um muro muito alto. Todos os dias você passa ali no seu trajeto, caminhando para ir ao trabalho, ou enfim. E bem num local onde a calçada está quebrada, muitas vezes cria lama, tem um buraco no muro que dá acesso visual para que você enxergue o que tem lá dentro. Você sempre passa, fica curioso, como será que é a casa, o que será que tem ali dentro, mas tudo bem, você não vai se abaixar para olhar no muro, né? Entretanto, em determinado dia, quando você passa, tem uma placa escrita assim, bem pertinho do buraco, ela diz assim, não olhe pelo buraco do muro. Pode ser que por causa dos carros passando ou da lama, você não se abaixe para olhar, mas que aquilo instiga em nós o desejo e a vontade de querer saber por que aquela placa está dizendo para a gente não olhar, sim, instiga. E é justamente essa relação que é trazida nesses versículos. Porque estamos mortos, separados de Deus, mortos espiritualmente, o pecado nos instiga pela lei. Ele nos instiga a fazer aquilo que é errado e fazer aquilo que é mal.
existe uma lei dentro de nós que nós não conseguimos lutar contra ela, que é justamente essa lei do pecado que faz com que a gente erre mesmo sem a gente querer. Nos próximos versículos nós veremos a relação de Paulo e o seu testemunho com essa situação, com esse conflito interior. Permaneça firme nessa liberdade que Cristo nos libertou, para que você possa lutar contra o seu pecado diário, contra aquele pecadinho de estimação. E acompanhe as próximas reflexões. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.